Olá, aqui é o Mestre Mateus, fundador da Casa do Médium e sacerdote luciferiano da egrégora Custodes Viae Ad Lucem. E se você está aqui, primeiramente, meus parabéns por adquirir o seu curso de Introdução à Magia. Eu sei que muitas vezes a magia parece e dizem que deve ser um caminho solitário, mas ela não é, tá bom? Não é em todo lugar e nem com todo tipo de pessoa que nós conseguimos acesso às verdadeiras e aquelas informações verdadeiras e que também vão fazer a diferença na nossa vida mágica. Então, por isso, nós preparamos essa aula maravilhosa para vocês, eu juntamente com a minha equipe, a nossa aula de Introdução à Magia, certo? Então, o que nós veremos nessa aula? Nós veremos o que é magia de verdade, como ela pode ser definida e principalmente as suas categorias. Dessa forma, vocês vão saber onde se encaixa todo e qualquer tipo de ritualística e ato mágico. Então, deve estar se perguntando, mas por que eu deveria saber que tipo de magia é essa, que tipo de magia é essa e que tipo de magia é aquela? Porque dessa forma você vai ter mais acesso a informações, você já vai conseguir preparar e entender atos mágicos independente de qual vertente e de qual forma elas tenham sido realizadas. Beleza? Então não, magia não é um caminho solitário, existem muitas pessoas assim como você que estão iniciando agora, ou muitas pessoas assim como você que já tem uma bagagem dentro da magia, mas quer se especializar e juntar cada vez mais conhecimento, porque afinal de contas, magia é isso, certo? Então nós vamos começar essa aula falando um pouco sobre o que é magia. Franz Bardon gostava de dizer que a magia é o ato de aprender no mundo físico sobre o mundo metafísico. Em contraparte, Aleister Crowley dizia que magia é moldar o mundo e o universo à sua vontade. Então hoje, aprender o que é a definição de magia é muito importante, porque isso também facilita para vocês poderem explicar para as pessoas como funciona e como são as coisas voltadas para a magia. Porque muita gente diz que sabe fazer isso, sabe fazer aquilo, mas se alguém perguntar o que é magia, como funciona a magia, muita gente se embanana e não consegue responder, certo? Então vamos trabalhar o que é magia. Como eu disse, Aleister Crowley dizia que magia é dobrar a realidade à sua vontade. Essa colocação dentro dos grandes magistas, eu acredito e gosto de dizer que é uma das mais redondinhas e perfeitas. Mas eu gosto de adicionar algumas coisas nessa frase. Na minha concepção, a magia é todo aquele ato que busca alterar o seu mundo material através do mundo e do universo espiritual. E isso é extremamente importante, porque as pessoas costumam associar a magia como um ato apenas de fazer coisas mágicas, como é apresentado em cultura pop e outras obras e veículos de informação. Magia não é soltar bola de fogo, não é fazer com que as coisas se movimentem com o poder da mente. Magia é você querer algo e construir isso através da sua própria vontade. É moldar o seu universo ao seu redor e, claro, ao seu bel prazer. Mas até onde vai o limite dessa moldagem universal? Eu consigo fazer com que uma vela se apague? Eu consigo fazer com que o objeto eletrônico desligue, ligue ou até mesmo se estrague? De certa forma, sim. A magia tem diversos níveis e camadas. E todos esses níveis e camadas vão ser trabalhados não só ao longo desse curso, mas principalmente ao longo desse projeto. Então, tirem da cabeça de vocês e das pessoas que perguntarem a vocês se você consegue fazer o fogo aparecer da sua mão ou mudar o clima. Apesar que essa parte de mudar o clima, mais pra frente vocês vão ver que isso é muito mais fácil do que vocês imaginam. Então, o que é magia? Magia e seus atos mágicos é você conseguir alterar o resultado, probabilidade e a própria matéria através da sua vontade, do seu bel prazer e principalmente da sua necessidade. E qual é a forma que nós fazemos isso? Existem várias formas e várias categorias dentro da magia. Mas se a gente fosse resumir no intuito geral, a forma de você realizar um ato mágico geralmente está associada com a utilização de materiais principalmente, ou até mesmo de forças e divindades.
Então, antes de nós entrarmos nas categorias, nós vamos dividir a magia em duas partes. Seriam elas alta e baixa magia. Com certeza vocês já se depararam, deram de frente com esse termo de alta magia. Baixa magia também, mas muitas vezes esse termo a gente utiliza isso aqui, ó, magia telúrica. Esse termo aqui é mais utilizado do que baixa magia. Mas vamos lá, quais são as diferenças? Começando por alta magia. Muitas pessoas associam que alta magia é o ato de você entrar em contato com anjos, é você estabelecer conexões divinas, é praticar atos mágicos e utilização de sistemas mágicos como Goécia, por exemplo, seja ela salomônica, luciferiana, patchworking e etc. Mas não, tá? Erroneamente as pessoas associam a alta magia como um ato de você se direcionar a algo divino, a buscar uma magia divina, principalmente voltada ao Deus judaico-cristão, que é tão presente em sistemas mágicos como o sistema salomônico, sistema enoquiano de magia, evocações e etc. Mas não é só isso, tá? A alta magia não só é essa magia salomônica, essa magia para encontrar o eterno, o divino, Hashem, Yod Rev Vav Rev, Tetragrammatron, chamem como queiram chamar, tá? Todo ato mágico direcionado a uma força superior, seja ela divina, ou seja uma deidade, ou seja um elemental, todo ato mágico que busca estabelecer contato ou utiliza de uma fonte que não faz parte do nosso plano terreno e material, já é sim um ato de alta magia. Então, erroneamente, as pessoas trazem associação à magia salomônica, etc., mas não, tá? Isso é errado e falho. A alta magia é toda aquela magia que estabelece contato, que utiliza como fonte ou que tem como objetivo alcançar divindades, entidades e deidades, toda e qualquer força e energia fora do nosso plano de manifestação, que seria o plano material, a terceira e quarta dimensão, pode chamar como queira chamar, mas é assim que as coisas funcionam. Então, eu estou querendo dizer que um quimbandeiro, um bandista, ou até mesmo um candomblessista, alguém de nação, quando estabelece contato, faz magia voltada para o seu orixá, para o seu ancestral, para o seu Exu e sua pombogira, ele está realizando o ato de alta magia? Sim, é um ato de alta magia, porque ele está estabelecendo contato ou utilizando essas forças que não estão mais presentes no nosso plano material como fonte de energia para essa magia. Então isso já pode ser classificado sim como alta magia e deve, quando a gente trabalha de termos certos e de colocações mais coerentes voltadas a esse aspecto mágico. E agora a gente tem a baixa magia barra magia telúrica. Ao contrário da alta magia, é todo e qualquer rito mágico ou ato mágico que utiliza de materiais presentes na nossa manifestação, na nossa vida terrena. Então, quando uma bruxa ou um bruxo junta materiais como ervas, plantas e cristais para realizar feitiços, atos mágicos, para fazer os seus conjuros, é um ritual, tá? É uma magia de baixa magia ou de magia telúrica. Certo? Então, quando você pega uma vela, acende uma vela, coloca o nome da pessoa, coloca isso, aquilo outro, alfinete e etc., é um ato de magia telúrica, de baixa magia, porque está utilizando única e exclusivamente de materiais e itens presentes no nosso plano de manifestação. E isso é algo muito importante para ser colocado e deixar em pauta e evidência. Nem todo ato mágico precisa e é necessário com que você pegue uma entidade ou uma divindade para participar. Tá? Existem e muitos atos mágicos e sistemas voltados única e exclusivamente para os materiais que nós encontramos.
os 5 elementos, materiais como cristais, águas, fases de lua e etc. E isso nós vamos ver no próximo módulo, não na próxima aula, mas no próximo módulo, onde deixará de ser introdução à magia e iniciação à magia, onde trabalharemos, por exemplo, com magia elemental. Então já fica o meu merchandising, a minha publi para eu mesmo, certo? Então, ficou bem definido como essa divisão entre alta e baixa magia ou magia telúrica? Magias que utilizam seres divinizados, deidificados, tá? Que não fazem parte do nosso plano, que não podem ser tocados e vistos com olhos comuns, e atos mágicos voltados única e exclusivamente para materiais presentes aqui na Terra, como águas, cristais, plantas e etc. Então isso é muito importante porque apenas aqui você já consegue separar completamente um ato mágico. Beleza? Agora, nós entramos em um outro aspecto que seria as categorias de magia, certo? Esse período e esse momento, tá, de aula é muito importante porque dessa forma eu prometo e juro a vocês que toda e qualquer magia que vocês virem alguém fazendo ou leiam em algum grimório, vocês vão poder entender e saber como funciona, tá? O que foi feito, o intuito que foi feito, beleza? Então, nós temos alguns aspectos para categorizar uma magia. Primeiro eu vou colocar aqui que é a evocação. Existe invocação também faz parte de outra categoria de magia, tá? E tem sim diferença entre um e outro. A evocação. A evocação é o ato de você chamar, trazer, tá? Buscar uma energia fora a sua, tá? Você evocar é você conjurar uma entidade, uma divindade, você trazer uma energia elemental ou dos próprios elementais e outros seres encantados, por exemplo. Então, evocação é o feiticeiro, o mago, o bruxo, que seja, através de atos mágicos, através de ritos específicos, trazer a energia de um ser fora do nosso plano para aquela câmara ritualística, aquele ambiente ritualístico, o momento em que ele está. Então, por exemplo, quando um sacerdote, um baba-orixá, um maiá-orixá, ou até mesmo um adepto de religiões de matriz africana, ele vai bater o famoso paó para trazer um orixá, a energia de um orixá para receber uma oferenda ou para trazer energia para um ato mágico, é um ato de evocação. Quando um mago especializado em Goécia faz o seu círculo mágico, faz o triângulo, prepara o triângulo evocatório, inicia um ritual goético para trazer uma entidade, um daimon, por exemplo, é um ritual de evocação. Então, sempre que, através do magista, é colocada uma energia divina, uma energia antropomorfizada, né? Isso é humana, por assim dizer, humanizada, com nome, com vontade, com especialização e especificação, é um ato de evocação, certo? Então, você vai ver algum rito que traga de forma externa, que chame por uma energia, uma entidade que seja, você já sabe que esse é um rito voltado à classificação de evocação dentro da magia, beleza? Agora nós vamos para o próximo ato mágico, que é a adivinhação. Adivinhação. A adivinhação é todo aquele rito e ato mágico que tem como intuito prever, entender ou simplesmente estabelecer contato com algo, com alguém, com alguma coisa que já aconteceu, certo? Então, por exemplo, um oráculo como o tarô, ou búzios, ou oráculo de ossos dentro da quimbanda, por exemplo, é um ato mágico de adivinhação. Quando um oraculista ou um tarólogo prepara, abre o seu deck, limpa, né, renova as energias do seu baralho com incenso,
ele está agindo em um ato de adivinhação, certo? Então, sempre que você estabelecer contato, fazer consultas, independente da forma que for, como a bola de cristal, ou conversar com um mentor espiritual seu, tá? Para saber o que vai acontecer, ou até mesmo o que já aconteceu, passado, presente e futuro, é um ato classificado como adivinhação dentro da magia, certo? Lembra que eu falei que depois desses atos, vocês vão poder ver qualquer coisa mágica, qualquer ritual, ou ler sobre qualquer ritual e conseguir categorizar ele? Então, você já sabe que se você vê alguém evocando, chamando uma entidade, entoando um mantra, um em específico, é um rito de evocação. Quando você vê uma mulher, uma bruxa, uma cigana, se preparando com os olhos fechados, concentradas para fazer uma leitura e uma bola de cristal, adivinhação. Tal qual uma simples leitura de mão também, certo? Agora nós passamos para o próximo passo, que é o encantamento. Que é um dos meus favoritos. O encantamento é o ato mágico de estabelecer energia ou um objetivo mágico para um objeto material. Simples assim. Estabelecer energia ou objetivo mágico para um material. Quando o mago de alta magia faz a sua varinha para representar e controlar dessa forma o elemento ar, é um ritual de encantamento. Quando um magista faz um boneco de voodoo para atrapalhar e atacar o seu inimigo, é um ato de encantamento, porque a varinha está sendo utilizada e preparada para ter um objetivo mágico, e o boneco está sendo utilizado como âncora para uma energia. Isso também funciona com assentamentos de entidades. É um ato de encantamento dentro da magia, tá? Outra coisa que pode ser classificada como encantamento também, criação de varinhas, atames, guias, fios de conta dentro das religiões de matriz afro. É um rito de encantamento. Aquele incensário que o coroinha vai passando assim pela igreja católica é um ato de encantamento. Quando o pastor da televisão pede para sua vovó, seu vovô, seu papai ou mamãe colocar um copinho de água do lado da televisão que ele vai orar, é um ato de encantamento. Então, vocês vão conseguir perceber isso, principalmente quando vocês olham em redes sociais, veem outros magistas trabalhando, você vai conseguir perceber que ele está realizando um ato de encantamento. Quando ele pega uma imagem de Exu, de uma pombogira, joga cachaça em cima da imagem, cruza a imagem com fumo, ou faz o fundamento do assentamento de acordo com a vertente religiosa que ele tem, ele está num ato de encantamento. E vocês vão perceber também que muitas coisas, muitos atos mágicos podem se categorizar dentro de outras categorias também, cruzar entre essas categorias. Por exemplo, um ato que abraça essas três categorias aqui é um jogo de búzios, por exemplo, um oráculo de ossos. O oráculo de ossos tem como intuito estabelecer conexão com o ancestral de alguém, certo? O Exu, geralmente o Exu é a pombogira dessa pessoa. Então, quando ele prepara os ossos para esse intuito, ele está fazendo um ato de encantamento. Quando ele faz o jogo, quando ele prepara, começa a iniciar o oráculo, ele está fazendo um ato de adivinhação. E quando ele faz as saudações e faz as palavras voltadas para a ritualística dele, para trazer energia daquele ancestral para dar resposta no jogo, também é um ato de evocação. Então, os atos mágicos, eles sempre estarão presentes em praticamente todo o ritual. Certo? Então, conforme prometido, vocês estão vendo que vocês vão conseguir catalogar todo e qualquer ato mágico. E isso é bom, tá? Isso é muito bom para vocês aprenderem e organizarem os seus estudos também. Eu quero focar, por exemplo, em encantamento. Eu quero focar fazendo bonecos de voodoo, bonecos de cera, tá?
eu quero focar criando itens mágicos para venda, varinhas, atames, triângulos evocatórios, bolas de cristal, tá? Isso é bom para você direcionar os seus estudos e saber como é que funciona de certa forma, porque esses termos, eles são entre aspas, acordo legal. Se você virar para um feiticeiro de verdade, para um magista de verdade, e falar para ele, você poderia me auxiliar em um rito evocatório? Ele já vai saber o que você está falando. Estou precisando de ajuda com um encantamento específico. Ele também vai saber do que você está falando. Certo? Próximo, invocação. Lembra? Existe diferença. Qual que é a diferença entre evocação e invocação? Diferente de trazer energia para um local específico, durante o seu rito mágico, ou para o que você está fazendo ali naquele momento, a invocação é o ato de você trazer essa energia para dentro de si. Certo? Da sua entidade, da sua divindade, que seja, ou do próprio elemento da natureza, ou encantado e elemental que esteja atribuído ali. Então, o ato de invocação, ele é um dos últimos aspectos a serem trabalhados e detalhados na magia. Por incrível que pareça, tá? Por que por incrível que pareça? Porque invocação aqui, no Brasil, ela é popular. A invocação é popular e é facilitada por causa das religiões de matriz africana. Então, quando um médium de umbanda incorpora o seu caboclo, o seu preto velho, ele está fazendo um ato mágico de invocação. Mesmo que ele não saiba da nomenclatura, mesmo que ele não saiba da categoria e como exatamente funciona, a vivência e a experiência dentro do terreiro, dentro do ambiente em que ele está, prepara e direciona ele para este ato mágico. Então, por exemplo, a incorporação é invocação. Quando um adepto do candomblé de nação ou de Fá incorpora o seu orixá para dançar, para dar o seu ilá, fazer o seu ato, deixar a sua energia, o seu axé naquele momento, é um ato de invocação. Quando um sacerdote coloca a mão no médium, pega um adijá, uma sineta e toca e faz ele rodar e sopra fumo ali em cima dele para facilitar a incorporação, ele está realizando um ato de invocação. Então a evocação é para o externo, é para o ambiente, é para o local em que a pessoa se encontra. Já a invocação, por outro lado, ela é interna, completamente interiorizada para o médium, certo? Como eu disse, aqui no Brasil é facilitado. Aqui no Brasil é facilitado por conta das religiões de matriz afro e também por conta da popularidade do espiritismo brasileiro, ok? Mas lá fora, na Europa, em outros sistemas mágicos, geralmente a invocação é um dos atos mágicos mais difíceis, tá? Para estabelecer essa conexão, porque não é um fator popular e cultural do país ou da região onde esse magista se encontra. Você pode estar se perguntando, mas incorporação eu só vi no Brasil, isso é incorporação de orixá, de entidade, mas não. Em outras tradições também religiosas e magísticas existem um ato de incorporação. Por exemplo, no hinduísmo existe a incorporação de falangeiros, né, utilizar um termo mais brasileiro, de Kali. Então, médiums ali, tá? Incorporam espíritos associados a deusas durante festivais, até mesmo o próprio rei macaco, Sun Wukong, existem incorporações desse espírito, de seres que representam esse espírito também, dentro de um ato religioso mais tradicional. Na China, por exemplo, dentro do taoísmo, se eu não me engano. Então é natural que exista a invocação, que exista a incorporação, mas como eu disse, aqui no nosso Brasilzão, é extremamente popular por causa das maravilhosas religiões de matriz africana. E agora o último ato mágico e categoria mágica é a iluminação. E ouso dizer que é a mais importante, tá bom? Certo?
A iluminação é o ato mágico que busca aperfeiçoar e desenvolver o magista. Então, todo ato que manifesta energia ou tem como intuito te desenvolver, adaptar e evoluir o magista propriamente dito, é um ato de magia voltada para a iluminação. Então, quando o magista se concentra para fazer meditações regulares, assim de se tornar não só um magista melhor, estabelecer conexões com seres, espíritos, etc., mas apenas para melhorar física, psicológica e espiritualmente, já é um ato de iluminação, certo? Já é um ato de iluminação. Feitiços, magias e rituais com o intuito de te melhorar, de te elevar, de te auxiliar, é um ato de iluminação. Então, quando você, mesmo não sendo um magista, toma um banho energético que o seu amigo macumbeiro, macumbeira te passou, por exemplo, você está realizando um ato de iluminação dentro da magia, porque você está melhorando, você está se aperfeiçoando em relação a isso, certo? Então, um resumo rápido para a gente dar uma finalizada nessa aula e deixar bem matutado na cabeça esses atos mágicos. Evocação, o ato de... Falem aí, para ver se vocês pegaram e eu completo. Perfeito. Evocação é o ato de trazer a energia de um ser superior ou de uma energia propriamente dita, seja ela elemental, seja ela encantada, para um local, trazer ela para o externo, evocar essa energia. É um ato de evocação. Adivinhação. Exato. Todo ato mágico que estabelece contato com outros seres, tá? De falar, de tirar dúvidas, ou tem o intuito de saber sobre passado, presente e futuro, é um ato de adivinhação. Encantamento. Exato. Todo ato de dar objetivo mágico e energético para materiais e objetos, tá? Ou encantar, trazer energia para dentro de um material, para dentro de um objeto e transformar ele em uma âncora do nosso plano, é um ato de encantamento, certo? Então vamos lá, exemplo. Magia poética, evocar dádivos. Exemplo, consultas de tarô de outros oráculos. Exemplo, assentamentos, bonecos de voodoo. Agora, invocação. O que é o ato de invocação? Exato. O ato de trazer energia de uma divindade ou energia propriamente dita para dentro de si, certo? O próprio vampirismo, por exemplo, é um ato de invocação. Ok? Exemplo disso, por exemplo, a incorporação, presente em religiões de matriz afro, mesa branca, e etc. E agora, por último, mas provavelmente o mais importante, principalmente no início da jornada. Exatamente. Quase errou, mas acertou por pouco. Mentira, tá? Iluminação é exatamente, o ato do magista se aperfeiçoar, se desenvolver em âmbito não só mágico, mas também energético, espiritual, psicológico e material, tá? É você se tornar cada vez um magista melhor, certo? Então essa foi a nossa primeira aula, tá? Do primeiro módulo desse curso de introdução à magia separado, certo? Espero que vocês tenham gostado e fiquem atentos que logo sairá já as outras aulas, e se você está acompanhando a gente pelo Hotmart, elas já estão todas disponíveis no momento em que você adquiriu este curso. Beleza? Então, lembrem-se, essa aula é muito importante, não só para vocês direcionarem os seus estudos, para vocês entenderem como atos mágicos funcionam, mas principalmente para vocês entenderem o que é a magia em si e a forma em que ela é manipulada e a forma que ela funciona. Tanto para falar e explicar isso para outras pessoas, como também para você poder aprender cada vez mais.
certo? Se você está vendo esse vídeo no YouTube, tá? Eu sinto muito informar, mas essa é a única aula que está disponível para vocês. Mas se você se interessou e queira participar e entender como é a segunda aula, essa onde nós falaremos como funciona magia e ritual, com um passo a passo praticamente já funcional para você preparar os seus próprios feitiços e magias, entre em contato conosco através do Instagram Mestre Mateus de Lúcifer, Casa do Médium, ou através do meu contato que vai estar no Linktree logo neste vídeo. Tá ótimo? Que a luz os abençoe, os acompanhe e esteja sempre clareando e trazendo equilíbrio e sabedoria para as suas vidas. Eu sou o Mestre Mateus e essa foi mais uma aula da Casa do Médium.